eu sou Grazi Fink, seja muito bem-vindo ao Época em Cena e nesse vídeo eu vou trazer algumas curiosidades e referências sobre a primeira parte de Rua do Medo, um filme com uma vibe bem noventista e com um enredo envolvendo um grupo de adolescentes, assassinatos e elementos sobrenaturais. Mas antes, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, porque assim você ajuda muito o Época em Cena a crescer. Obrigado, pássaro. Obrigado às pessoas que estão passando no corredor. Obrigada a todos. Tem que tampar o nome da Júlia. Mais pra cá. Rua do Medo, 1994, é um filme de terror dirigido por Lee Janiak, inspirada nas obras de R.L. Stine, mesmo autor do famoso Goosebumps. Essa adaptação é o primeiro capítulo de 3 partes que está sendo lançada na Netflix semanalmente. O primeiro filme, ambientado na década de 90, estreou na plataforma no dia 2 de julho. A história tem como foco principal um grupo de adolescentes que vivem em Shadyside e que são aterrorizados por uma série de assassinatos. E isso é algo muito comum nessa cidade, afinal, de tempos em tempos aparece um assassino enlouquecido para atormentar os seus moradores. Além disso, também há uma questão sobrenatural, onde alguns acreditam que há séculos a cidade é atormentada por uma misteriosa bruxa. Essas adaptações trazem uma sensação bem nostálgica, principalmente aos amantes de filmes de terror slasher, com algum maníaco ou psicopata coletando vítima após vítima ao longo da trama. Esses filmes tiveram seu apogeu na década de 70, 80 e também ganharam muito destaque na década de 90. E apesar de termos vários assassinos, quem se destaca mesmo é aquele que veste uma fantasia e máscara de caveira, que faz uma referência ao Ghostface do Pânico. E o filme não se limita a adaptar os livros, é claro que traz ali a essência e a inspiração das obras de Stine, mas também traz várias outras referências, além de destacar momentos do gênero de terror e da cultura pop em geral. E vamos falar agora das referências. Bom, a maior referência desse filme é justamente a homenagem que ele faz a vários filmes clássicos de terror, especialmente o Pânico da década de 90. No primeiro longa, somos levados ao ano de 1994, muito próximo da data do primeiro Pânico de Wes Craven e escrito por Kevin Williamson. A primeira cena do filme é focada em uma vítima que ganhará destaque nos primeiros minutos do filme até seu desfecho sangrento, o que automaticamente me levou a Drew Barrymore fazendo pipoca e atendendo o telefone no Pânico 1. Eu não canso de assistir essa cena e torcer por ela, mesmo sabendo do seu triste final. E dá pra fazer uma comparação entre Heather, de Rua do Medo, e Casey, de Pânico. Ambas são fãs de terror, a primeira de livros e a segunda de filmes, e nos seus momentos finais conseguem tirar a máscara do assassino. Mas o interessante em Rua do Medo é que não é só a Heather que descobre quem é o assassino, mas também o espectador. E além disso, o indivíduo ainda é morto por um policial. Lembrando que o filme também tem uma vibe sobrenatural, então apesar de haver essas homenagens e referências a filmes do gênero, Rua do Medo acaba quebrando alguns padrões de seus antecessores. Vemos isso inclusive na escolha do elenco principal, onde personagens LGBTQIA+, negros e asiáticos recebem destaque. Algo que não era muito comum alguns anos atrás em um gênero onde sobreviventes e personagens centrais eram tipicamente brancos e heterossexuais. E como eu mencionei, além de Pânico, também temos referências a outros clássicos do terror. Logo no início da Rua do Medo, os personagens são atormentados à distância pelo Máscara de Caveira. Aspecto esse que lembra bastante Michael Myers da franquia Halloween. E apesar do Máscara de Caveira ter um foco maior nessa história, há outros assassinos que também ganham a cena. E um deles é conhecido como um assassino de um acampamento, que usa um saco de estopa sobre a cabeça, semelhante ao Jason de Sexta-feira 13. O massacre do acampamento de 1978 é inclusive o foco principal da segunda parte. Bom, como o filme também tem uma vibe sobrenatural relacionada a uma lenda local e suposta bruxa, Simon, um dos jovens, compara a situação que eles estão vivendo com o filme Poltergeist de 1982, que apresenta uma família aterrorizada após se mudar para uma casa construída em cima de túmulos. Como eles acreditam que perturbaram o túmulo da bruxa Sarah Fear, eles tentam retificar a situação colocando os ossos em seu devido lugar. E outra referência que é citada em Rua do Medo é sobre a coleção de filmes de zumbis de George Romero. Em um momento, o xerife Nick Good, de Shadyside, menciona os filmes Madrugada dos Mortos e A Noite dos Mortos-Vivos, fazendo uma comparação com a história contada por Dina, que é a personagem principal, que vai à delegacia para avisar que o suposto assassino da cidade se trata do falecido Ryan.
E eu não posso deixar de mencionar Tubarão, que é outro filme que é bem enfatizado nessa história. Simon também compara a situação que eles estão vivendo com esse filme. Afinal, os assassinos os estão rastreando por meio do sangue de Sam. Além disso, o grupo bola um plano para acabar com seus perseguidores usando o sangue de Sam como isca. E não para por aí, ele ainda pega emprestado uma frase épica desse filme. Também temos uma outra frase emprestada de uma série, onde o xerife escreve uma mensagem com a seguinte frase: "Está acontecendo de novo". Esta é uma referência à série Twin Peaks de David Lynch. E é óbvio que viriam algumas comparações entre Rua do Medo e Stranger Things. Afinal, temos aqui um terror com toque sobrenatural, com personagens adolescentes e com várias referências nostálgicas, neste caso, da década de 90. Os longas também pegaram emprestado algumas atrizes da série. E não é à toa, né, gente? Afinal, o co-criador de Stranger Things, Ross Duffer, é marido na vida real da diretora de Rua do Medo. E apesar da comparação inicial, eu achei que os tons desses dois trabalhos são bem distintos. Até porque os filmes de Lee são mais violentos e apresentam drogas, sexo e muito sangue. Uma curiosidade interessante é que Heather trabalha em uma filial da B. Dalton, na Shadeside Mall. Essa era uma rede de livrarias americanas fundadas em 1966. A B. Dalton se expandiu para se tornar o maior varejista de livros de capa dura nos Estados Unidos e era localizado principalmente em shoppings. E nessa livraria vemos vários livros de um autor chamado Robert Lawrence, que faz alusão às iniciais de Stein. Além disso, cada título mostrado é retirado da saga Rua do Medo, incluindo o livro que Heather vende, chamado The Wrong Number, e também o livro que a salvou quando ela levou a primeira facada. O livro The Wrong Number apresenta um slogan com a seguinte frase: "Tudo começou com uma brincadeira e terminou em assassinato". E essa é a primeira frase que a Heather fala quando começa o filme. Inclusive faz muito sentido com a história dela e do Ryan, que começa com brincadeira e acaba em mortes. Nessa cena também temos referências a outros autores, como no caso de Stephen King, Jack Collins e Terry Brooks. E outro personagem principal é o Josh, que é o cabeça do grupo que reúne informações sobre assassinos em série da cidade e conversa sobre a lenda em torno da bruxa em sua sala de bate-papo da AOL. Esse personagem está frequentemente murmurando algumas palavras de forma aleatória, principalmente para criar coragem ao se deparar com seu crush secreto, Kate. Essa frase faz referência ao código Konami, que é um cheat que pode ser utilizado em vários jogos. E ao longo do filme também temos outras várias referências, como quando Simon compara Josh a Rayman, fazendo referência ao filme de Barry Levinson, de 1988. Também podemos ver o Josh jogando um videogame com imagens de esqueleto que possivelmente seria Castlevania Bloodlines, lançado naquele mesmo ano. E a ambientação ficou muito linda, principalmente com a ótima trilha sonora da década, que ajudou a compor a vibe nostálgica do filme. Rua do Medo, 1994, é aquele filme que traz aspectos nostálgicos, mas apresenta um olhar moderno. A história começa com um ritmo mais lento, até porque somos introduzidos e conhecemos aos poucos as vidas e dilemas dos personagens centrais. Mas o filme apresenta uma abertura bem interessante, com um tipo de resumo, mostrando todos os acontecimentos macabros que envolveram essa cidade. Vemos ali páginas de jornais de todos os assassinos, desde 1900 e bolinha, e até informações de que a família do xerife substituiu a área do acampamento pelo shopping de Shadyside. Um ponto que me chamou a atenção foi a questão social levantada na história, comparando duas cidades vizinhas que se diferem pela segurança, aparência e classes sociais. Afinal, enquanto Shadyside apresenta um currículo bem macabro, repleto de assassinatos, Sunnyvale é a cidade segura e linda que qualquer pessoa gostaria de viver. Quando vemos os dois times de futebol americano, percebemos também a diferença entre os moradores. Os atletas de Sunnyvale são mostrados em vermelho e branco, com os sobrenomes estampados nas costas, enquanto os jogadores de Shadyside têm uniformes azuis e brancos e nenhum nome os identificando. Essas diferenças reforçam a ideia de que Sunnyvale tem mais financiamento e dinheiro do que Shadyside. Mas o interessante é que as duas cidades apresentam como mascote um ser sobrenatural. De Shadyside temos a bruxa, que é uma escolha até bem bizarra pela história da cidade, e o mascote de Sunnyvale é um demônio. Eu geralmente fico com o pé atrás quando temos um filme que mescla vários elementos,
como nesse caso, onde os personagens lidam com uma onda de assassinatos e ao mesmo tempo uma questão sobrenatural. Mas eu achei que a produção soube desenvolver muito bem isso. E claro, eu amei as referências, os efeitos, iluminação neon e também me surpreendi bastante com as quebras de padrões na trama. Mas e você? Gosta também de filmes ou séries modernas com essa vibe nostálgica? O que você achou de Rua do Medo 1994? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreva no canal para acompanhar vários vídeos sobre curiosidades, análises de filmes, séries e livros. E fiquem ligados que em breve eu trarei as minhas impressões e também curiosidades sobre a segunda parte de Rua do Medo. Eu fico por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo!